Jesus conta duas parábolas da figueira estéril, e essa é uma delas. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurando fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. A parábola da figueira que Jesus contou foi sobre um homem que foi inspecionar a sua figueira. Ele procurou, mas não achou fruto nenhum. Já era o 3º ano que a figueira não produzia nada. Por isso, ele mandou o seu jardineiro cortá-la. A figueira estava apenas sugando a vida no solo, sem produzir nada de bom. O homem que cuidava das árvores pediu mais 1 ano ao dono da árvore. Ele iria adubar a figueira e cuidar bem dela, para que desse fruto todos os anos. Se mesmo assim a figueira não produzisse nada, dentro de 1 ano seria cortada. Jesus contou essa parábola para mostrar que vai chegar um dia em que Deus nos chamará para prestar contas. Antes de contar a parábola da figueira improdutiva, Jesus tinha avisado que todos que não se arrependem perecerão. Nosso tempo de vida é limitado aqui na terra. Precisamos nos arrepender antes de chegar ao reino de Deus. Assim, como o dono da figueira lhe deu 3 anos e depois ainda mais 1 para começar a produzir, Deus dá a cada pessoa uma certa quantidade de tempo para se arrepender e mudar de vida, mudar a sua situação. Deus é muito paciente, mas Ele não vai esperar eternamente. Chega a hora, quem não tiver produzido o fruto do arrependimento, sofrerá a condenação de Deus. Deus nos dá muita oportunidade para nos arrependermos. Ele nos ama e não fica feliz em castigar ninguém. Deus quer nos perdoar e salvar, mas primeiro precisamos nos arrepender e nos salvarmos primeiramente. A parábola da figueira que anuncia o verão. Aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo à porta. Em Mateus 24:32, Jesus explicou que a figueira se renova, crescendo novas folhas, quando o verão se aproxima. Assim, quando as pessoas viam a figueira florescendo, sabiam que o verão estava chegando. Antes de contar esta parábola, Jesus tinha revelado alguns sinais que iriam acontecer antes do fim dos tempos. Ele usou essa parábola da figueira para explicar esses sinais, que servem de aviso ao que está frio está próximo. Ninguém sabe quando Jesus voltará, mas, assim como a figueira anuncia o verão, quando virmos esses sinais, saberão que sua vida está próxima. Nessa parábola, a figueira não tem nenhum simbolismo especial. Conta a mesma parábola, acrescenta todas as árvores fazem o mesmo. A parábola simplesmente significa que os sinais mostrados quando o fim está próximo. Assim diz a parábola da figueira com Jesus. A parábola da porta estreita com explicação. A parábola da porta estreita, narrada em Lucas 13, foi uma história contada por Jesus enquanto estava a caminho de Jerusalém. Na parábola, Jesus usa a metáfora da porta estreita para alertar
que, embora muitos tentem entrar no reino de Deus, apenas aqueles que creem e têm fé serão salvos. Jesus ensina que a fé genuína e exclusiva nele é o único caminho para a salvação. A parábola da porta estreita em Lucas 13. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a caminho a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os salvos? E ele lhes disse: Esforce-te para entrar na porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E ele lhes disse: Quando o dono da casa se levanta e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, Senhor, e ensinastes nas suas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e os primeiros que serão aos últimos. Lucas 13, 22, 30. Explicação bíblica sobre a parábola da porta estreita. Explicação bíblica sobre a parábola da porta estreita. Jesus enfatiza, através desta parábola, a importância da fé centrada nele e na sua palavra, na busca pelo reino de Deus. A porta estreita indica que alcançar esse objetivo espiritual requer nossa confiança exclusiva em Jesus e que é o único caminho, verdade e vida. A porta estreita desta parábola representa a mesma metáfora da porta de Mateus 7:13, que fala da porta estreita e das duas estradas percorridas, uma larga e a outra apertada. Essas ilustrações nos mostram que seguir a fé e os ensinamentos de Deus exigem sacrifício, humildade e dedicação. A largura da porta não tem a ver com a quantidade de salvos, mas com a dificuldade de permanecer no caminho certo, apesar das aflições. Quando Jesus fala sobre os muitos que não conseguem entrar, ele destaca a importância de uma fé verdadeira, de uma vida transformada e de perseverança. A porta estreita nos lembra que é preciso escolher seguir os caminhos e os ensinamentos de Jesus, buscando uma relação de amizade sincera com Deus. Ensinamentos da parábola da porta estreita. Na parábola da porta estreita, Jesus ensina que a fé genuína e exclusiva nele é o caminho para a salvação. Vejamos algumas lições importantes que podemos aprender com essa história. 1. Jesus Cristo é a porta estreita. Exclusividade de salvação em Jesus. Com essa parábola, aprendemos que Jesus é a porta que nos conduz a Deus. Por isso, é nele que encontramos os limites da entrada para o reino de Deus. A salvação é somente pela graça de Cristo, mediante a fé, como presente de Deus em Cristo, na sua vida e a morte e a ressurreição, é o que temos de acesso a Deus. Essa história nos incentiva de ver que em Jesus alcançamos a graça de Deus, por meio da fé sincera.
Ele é fiel e poderoso para cumprir todos os que prometeu. A sua promessa é que todos creem nele não perecerão, mas viverão eternamente. A porta não implica na nossa própria tentativa de alcançar a Deus por meio de obras, mas somente aqueles que creem e aceitam a Jesus como Salvador serão salvos. 2. Como passar pela porta estreita? Viver conforme a vontade de Cristo. Segundo a Bíblia, para passar pela sua porta estreita, é necessário ter uma relação de proximidade com Deus por meio da fé em Jesus. Isso inclui admitir os próprios erros, se arrepender, aceitar o sacrifício de Jesus e viver perseverante conforme a palavra de Deus. Muitas pessoas presumem que a bondade, fama ou religião pode lhes conduzir ao reino dos céus. Porém, a Bíblia mostra que essa ideia é enganosa. Ela restringe a condição a uma única pessoa, somente a Cristo Jesus. Nenhuma outra alternativa é viável. Nos tempos de Jesus, os judeus acreditavam ser o povo de Deus. E porque cumpriam as leis mosaicas e outras obras não bíblicas, iriam alcançar o favor de Deus. Contudo, a justiça era imperfeita e desagradava a Deus. Eles não compreenderam que deveriam passar pela porta estreita, que é Jesus, o Messias. Ao rejeitar o Cristo, eles recorriam a tentativas falhas de alcançar a Deus pela sua reputação religiosa, boas obras, tradições, cumprimentos da lei e etc. 3. Cuidado com as portas largas da vida. As portas largas oferecem soluções aparentemente atraentes e fáceis, mas desviam as pessoas do caminho estreito que levam à eterna vida com Deus. Veja alguns exemplos das portas largas. Materialismo e ganância. Buscar a felicidade e a segurança nas riquezas desta vida, em vez de confiar em satisfazer em Deus. Busca pelos prazeres, viver para satisfazer os desejos e vontades carnais, numa busca alucinada por satisfação imediata, em vez de cumprir os princípios divinos de santidade e domínio próprio, ensinada por Jesus. Legalismo. Considerar que cumprir as regras ou as suas próprias ações, bondade ou religião, consegue lhe justificar, sem ter o verdadeiro relacionamento com Deus, acreditando que tais práticas externas são suficientes para a salvação. Autossuficiência e egoísmo. Confiar apenas na própria força e capacidade humana para superar a vida, excluindo a Cristo sem buscar ajuda e orientação de Deus. Muitas pessoas, até dentro das igrejas, recorrem às portas largas para ajuda pessoal, que são os caminhos mais fáceis e normalmente aceitos, mas que desviam do verdadeiro propósito que é Deus. Mas nunca é tarde demais para encontrar a porta estreita, que é Jesus. A parábola da porta estreita na Bíblia diz que aparece também no Evangelho de Mateus 7, sendo um dos últimos ensinamentos de Jesus, no grande Sermão da Montanha. Mateus 7, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos o que encontram. Mateus 7, 13 e 14. Tal como em Lucas 13, aqui Jesus está contrastando dois caminhos, o caminho fácil e popular, que leva à destruição, a porta larga, e o caminho difícil e menos trilhado, que leva à vida, a porta estreita. Para a porta estreita é preciso tomar decisões e se voltar com Cristo à fé. A decisão
E os indecisos, os incrédulos que rejeitam a Jesus, infelizmente já formam filas no longo do caminho. Uma passagem desafia a pessoa a refletir sobre suas escolhas e tipos de vida que estão levando, encorajando-os a optar pelo caminho da vida, mesmo que seja difícil e menos trilhado. Em nome de Deus, de Cristo Jesus, escolham uma porta estreita e sigam o caminho de Jesus, e podem ter certeza que será árduo, difícil, pois até para Jesus foi quando esteve aqui na terra. Mas uma coisa você pode ter certeza: o resultado e a glória de Deus virá, e você jantará, almoçará, ceiará junto com a vossa presença nessa mesa farta, aonde Ele servirá a cada um com as bênçãos divinas. Em nome de Deus, do canal O Sabor da Fé, que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.